Meu nome é Afonso Guedes, eu estou com 65 anos de idade. Eu sou nascido numa cidade do interior do estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, Caçapava. E tem até uma curiosidade na nossa cidade que o gentílio, quem nasce em Caçapava é caçapavense. Mas na região, carinhosamente, nós somos chamados de Taiada, que é um apelido proveniente de um doce típico que nós temos lá em Caçapava, que é um doce feito com um caldo de cana, farinha de mandioca e gengibre. E existe como se fosse um tipo diferente de rapadura, né? Esse é tipo de Caçapava, o nome do doce é Taiada, então os caçapavenses também são chamados de Taiada, né? Meus pais eram também ali do Vale do Paraíba. Minha família da minha mãe procedentes são de portugueses. Meu avô materno é um imigrante de Portugal, quem tem um nome, meu nome inclusive era o Afonso Cabral. Ele tinha um armazém, um empório na cidade de Jacareí, onde minha mãe nasceu e cresceu, uma cidade ali do Vale também. Meu pai é de São José dos Campos, outra cidade ali vizinha, também no Vale Paraíba. Meu avô paterno era motorista de caminhão, né? E meus pais se conheceram na Universidade do Brasil, na década de 50 do século passado, quando eles foram estudar medicina lá. Então, meus pais, ambos eram médicos, né? E eles se conheceram durante o curso de medicina no Rio de Janeiro, se casaram, por aí que eu nasci, né? E não sei se, claro, naturalmente devo ter tido uma influência por parte dos meus pais, porque eu sempre quis ser médico, né? Eu acho que eu vi cresci vendo aquela rotina de trabalhos deles, numa cidade pequena do interior, onde eles tinham consultório. E meu pai, na época, era tipo aquele médico generalista que faz tudo, né? Eu lembro que, né, cirurgião, obstetra, pediatra, né? E eu gostava de brincar com gesso, né? Reduzir a fratura das crianças, principalmente criança, no consultório dele. Uma das minhas brincadeiras era brincar com gesso, né? Minha mãe era ginecologista e tinha até uma curiosidade, tinha sapos no consultório, porque na época então se fazia até um teste de diagnóstico de gravidez usando a urina do sapo, né? Curiosidade, então eu vivi nesse meio. Fui filho único do casamento do meu pai e minha mãe, né? Depois eles se separaram, meu pai acabou constituindo uma nova família, eu tenho 2 irmãs, né? E não tive dúvida em nenhum momento de que eu gostaria de ser médico. Me passou em alguma fase na adolescência, talvez até também influenciado na época ali numa indústria importante que nós temos ali do lado, São José dos Campos, a Embraer, produção de aviões, tudo e tal, me passou pela cabeça. Foi na época do Concorde, quando saiu o Concorde, na minha adolescência, e me passou na cabeça também de ser piloto de avião. Mas coisas de adolescente logo passou. E a vontade de ser médico e cirurgião imperou, né? Eu sempre estudei em escola pública ali em Caçapava, até o primeiro que a gente chamava na época de colegial. Fiz o primeiro colegial lá, mas como para prestar o vestibular de medicina já era muito concorrido, difícil, meus pais acharam melhor eu estudar num outro colégio, né? E eu vim morar aqui em São Paulo, aos 15 anos, para estudar, fazer o 2º e 3º colegial no Colégio Objetivo. Na época, o Colégio Objetivo era só aqui em São Paulo, ali na Paulista, no prédio da Casper Libero. Então eu estudei ali, né, o 2º e 3º colegial, me formei ali, né, e prestei vestibular. Na época, então, aqui em São Paulo, era o vestibular integrado era o CECEM, para a área médica, e no Rio era o Sesgran Rio. E eu acho que, seguindo a história dos meus pais também, como eles estudaram no Rio de Janeiro, eles formaram lá, eu também optei por fazer vestibular no Rio de Janeiro, né? Fiz vestibular lá,
minha pontuação não foi possível atingir as faculdades públicas, as universidades do Rio de Janeiro pública, mas eu passei na minha primeira opção de faculdade privada e passei na Faculdade de Medicina de Petrópolis. E lá fui eu para Petrópolis, em 1976, aos 17 anos de idade, né? O tempo passou rápido, me formei em 1981 e eu tive uma vocação sempre muito grande também, sempre gostei muito de ensino. E durante o curso eu fui monitor de anatomia, já estava decidido ser cirurgião, né? O meu professor de anatomia na época, professor Queiroz, que era professor da Universidade Federal Fluminense também, de anatomia, quando eu estava no terceiro ano na faculdade, me apresentou para o professor de cirurgia geral, né? Em que eu já comecei a frequentar o centro cirúrgico no terceiro ano de faculdade, era o calouro da turma que fazia as admissões dos pacientes, os curativos, e então já fui me integrando na área cirúrgica desde todo o curso da graduação, né? E assim que me formei em 1981, eu fiquei trabalhando durante 2 anos como professor auxiliar de ensino de anatomia na Faculdade de Medicina de Petrópolis, enquanto eu fazia minha especialização em cirurgia no Hospital da Beneficência Portuguesa, no Rio de Janeiro, né? E voltei, uma vez já formado cirurgião, eu optei por voltar para minha cidade natal, em Caçapava, né, onde já tinha a minha história familiar e toda a minha vivência, e foi em janeiro de 1984 eu voltei para minha cidade natal, Caçapava, e comecei a exercer as atividades de médico. Interessante, um médico do interior também, eu pensei que ia fazer só cirurgia geral, mas a gente acabou tendo que também, ao longo do tempo, atender clínica médica, clínica geral, e já era de uma família conhecida de médicos na cidade, né? Montei meu consultório privado e tinha muito satisfeito com a minha atividade de cirurgião, de médico, né? Em 1985 eu fiz um concurso da Secretaria Municipal de São José dos Campos e comecei a trabalhar também em São José dos Campos. No hospital, depois eu fui para o Hospital Municipal, onde quando começou a residência médica no ano 2000, lá em São José dos Campos, e eu pude começar a trabalhar em uma outra área dessa que eu me identifico também e me apaixono, que é a área de ensino, junto com os residentes de São José dos Campos. E trabalhando lá foi que eu conheci a SPDM em 2006, quando a SPDM foi para São José dos Campos, começou a fazer a gestão do Hospital Municipal. Eu fui contratado pela SPDM como cirurgião também, para exercer atividade plantonista de cirurgião no Hospital Municipal São José dos Campos. Nessa época também a SPDM começou as suas atividades no Hospital Pimentas Bom Sucesso, em Guarulhos, e eu fui para lá também, fui como uma curiosidade, o primeiro plantão na abertura do hospital, eu lembro que era uma terça-feira, em setembro de 2006, eu fui o plantonista da cirurgia geral naquele dia, né? E foi lá que então que eu conheci a SPDM, e é o que eu digo, brincando, né? Eu acho que eu fui adotado pela família da SPDM, porque eu não cursei a Escola Paulista de Medicina. Eu me tornei médico na Faculdade de Medicina de Petrópolis, mas a família SPDM me adotou e me identifiquei muito, principalmente com os princípios da SPDM de atender o SUS com humanização, respeito ao paciente. E ao longo do tempo, trabalhando na SPDM na atividade assistencial,
eu fui acabando assumindo funções, gradativamente funções administrativas, quando eu fui tendo que também que rever o meu tempo dedicado à assistência aos pacientes na minha cidade, em Caçapava, no consultório, e o tempo passa muito rápido, que quando eu tive que optar, até porque eu estava assumindo cada vez mais funções dentro da SPDM, em que eu teria que dedicar mais tempo, em 2012 eu tive que tomar uma decisão que foi difícil, mas eu não me arrependo. Foi de fechar o consultório e parar de atender, porque eu não tinha o tempo necessário e disponível que os pacientes exigiam para que eu continuasse dedicando à atividade de consultório. Você tem que estar disponível ao paciente para um retorno, uma necessidade de um atendimento fora do horário normal. E como eu trabalhava e trabalho atualmente na SPDM em outras cidades que não é em Caçapava, eu tive que fechar o consultório. E aí quando eu fiz a conta, quando eu comecei e voltei para Caçapava médico, de 1984 a 2012, foram 28 anos dedicado ao consultório, à clínica privada, né? Então eu pensei comigo mesmo, acho que já dei a minha cota. Agora é hora de me dedicar totalmente ao atendimento público, né? E é onde eu estou até os dias de hoje, né? E, como eu disse, me identificando com os princípios da SPDM, e foi quando foi difícil me afastar da assistência, né? Mas à medida quando eu fui percebendo que a possibilidade e a oportunidade de você trabalhar na gestão de hospital público, né? Seguindo os princípios, as diretrizes da SPDM, eu poderia, dentro da minha vocação de médico, de ajudar as pessoas, de contribuir dentro das minhas possibilidades, para que eles possam ter uma assistência médica digna e justa, e dos mesmos níveis de assistência e padrões de assistência médica que os pacientes que procuram, têm condições de procurar assistência privada têm. Isso me foi uma consciência, foi muito gratificante essa possibilidade e oportunidade que eu estou tendo, né? Em 2014, eu já estava no Hospital Pimentas Bom Sucesso, na função de diretor clínico, e foi quando eu fui convidado pelo Dr. Nassimi para assumir a função de diretor técnico do Hospital Geral de Guarulhos, né? Um hospital do Estado, e onde estou até os dias atuais. É um desafio, mas também é muito gratificante, porque é a oportunidade que eu estou tendo de participar da gestão de um hospital terciário de alta complexidade, com um número grande de atendimentos, e um hospital que crescendo, porque estamos trabalhando num projeto recentemente de implantação e habilitação do serviço de oncologia como o NACOM, e isso vai exigir que o hospital aumente o número de pacientes cirúrgicos, principalmente operados por câncer, e isso tem tudo a ver, eu acho que tem tudo a ver com a minha história, com a minha vocação, a possibilidade de, sendo um cirurgião, né, de você poder contribuir. Agora, deixei de eu pessoalmente operar um a um cada paciente, mas a possibilidade de você estar trabalhando num hospital que tem inserido numa região como o Alto Tietê, para atender uma população de torno de 3 milhões de habitantes, em que cada vez mais necessitam do atendimento que o hospital pode prestar. E podemos contribuir nesse projeto de ampliar o atendimento em oncologia. Isso é muito gratificante. Esse é o desafio que eu entendo que o gestor entende. É tudo muito dinâmico.
E essa possibilidade de nós estarmos trabalhando, criando projeto, trabalhando projeto, apresentando e vendo a concretização, ele sendo implantado no maior, cada vez mais, a população do SUS que precisa ser atendida, sendo atendida, isso é muito gratificante, né? Então, na minha vida pessoal, eu tenho 2 filhos, eu tenho o Bruno. O Bruno nasceu em 1984 e a Caroline nasceu em 1987. Essa é a maior riqueza da minha vida. E eles não seguiram a área médica. O Bruno é artista plástico e a Caroline é fotógrafa, né? Eu aprendi muito com eles, porque nessa minha história, desde a infância e adolescência, me preparando para ser médico, foram meus filhos, um artista plástico e fotógrafa, que me mostraram uma outra forma, outra visão mais aberta de você ver a vida, sobre o ponto de vista da arte. A arte da pintura e a arte da fotografia é muito interessante, né? E foi através deles que me ensinaram a começar a buscar, a ter, olhar a vida também por esse outro aspecto, né? Eu tenho como hobby, eu gosto muito de gastronomia. Eu gosto muito de brincar na cozinha, inventar de cozinhar, né? Na minha cidade ainda frequento a feira, aos sábados, uma feira que eu frequentava desde criança, e eu gosto de ir aos sábados na feira para ir lá e ver os legumes, as verduras frescas, as carnes, as aves, os peixes, e ali, sabe, o que vamos comer no final de semana, e ali, dali ter ideia para comprar e ficar brincando na cozinha, né? E interessante, é uma oportunidade também, eu acho que quem é de cidade do interior entende, a gente acaba sendo conhecido e às vezes encontrar com ex-clientes é muito carinhoso encontrar com pessoas que você já operou muitos anos atrás, esse cliente falando de cumprimentar: "E doutor, quando é que o senhor vai voltar a atender? Quando é que vai voltar, estar no consultório de novo? A gente lhe procura e não lhe encontra." E eu explico que eu estou num outro momento da minha vida profissional, me dedicando a outras atividades, e quem sabe um dia eu volto a atender aqui em Caçapava. Bem, essa é a minha vida, um garoto do interior, nascido numa cidade do interior ali, que a gente chama até Caipira, né? Próximo ali, né? No Vale do Paraíba, né? Em que sempre teve o sonho de ser médico, né? Vim adolescente para estudar em São Paulo, para que pudesse conquistar minha vaga no vestibular, consegui, no Rio de Janeiro, fui muito feliz, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, cidade imperial, uma cidade lindíssima, vai ser um dos melhores períodos da minha vida lá, né? Quando eu me formei médico. Sou uma pessoa realizada, eu acho que não me arrependo em nada das minhas escolhas, né? Eu acho que a escolha do médico, e não só do médico, mas todas as pessoas que se dedicam a atender o próximo, né? Trabalhando num hospital, a gente entende, principalmente trabalhando na gestão de um hospital, e num hospital grande e complexo como o HGG, a gente vê que toda aquela estrutura, aquela engrenagem toda, o atendimento se completa não só por toda a atividade e dedicação da equipe multidisciplinar ali, assistencial, que está diretamente com o paciente, mas todo o trabalho de infraestrutura e tudo que tem que ser feito para que a assistência ocorra, né? Me sinto realizado pelas minhas escolhas de ser médico, cirurgião, a oportunidade de poder trabalhar com ensino, atualmente na gestão, né? E se fosse possível deixar uma mensagem aos jovens médicos, os quais eu ainda tenho oportunidade de ter contato na residência, se dediquem a atender ao próximo
da melhor forma possível, com o coração, na forma mais humana possível. A parte técnica a gente vai aprendendo e quem chegou ao término do curso de medicina já enfrentou vários desafios com o vestibular. Quem está concluindo uma residência médica já passou por um outro desafio também, que é o processo seletivo de residência médica. E aos jovens médicos, aos jovens especialistas, nunca esqueçam que nós estamos atendendo pessoas e vidas, e como diz, é sempre o amor de alguém. Então, eu acho que precisamos cuidar desse alguém que é o amor de alguém.